Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Hoje, terça-feira, 30 de abril, último dia do mês. Amanhã inicia-se o mês de maio, Dia do Trabalhador, feriado nacional. Espero que todos vocês descansem bem e que tenha o melhor dia da vida de cada um de vocês. Eu hoje quero falar acerca do tema saiba porque muitos dos filhos de Deus não entendem a mente de Cristo. A lei foi um fardo muito pesado que o Cristo Nazareno, que veio para cumpri-la e aniquilou tudo isso na cruz. Jesus Nazareno, nascido de mulher, ele era judeu. Ele veio com o propósito, com a finalidade de cumprir a lei. Ele disse: eu não vim para aboli-la, mas vim para cumpri-la. E vim também buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que os judeus estavam perdidos? Porque se tornaram transgressores da lei. Não conseguiram, em momento algum, cumprir a lei que foi dada, que foi estabelecida por Deus para o seu povo. A lei era boa. Eram 613 do Torá, 365 e 248, que chamamos de positiva e de negativas. Aquilo que se deveria fazer e aquilo que se não deveria fazer. Então, fazendo, estariam eles cumprindo a lei. Não fazendo, também estariam eles cumprindo a lei. Então, foi preciso que Cristo viesse para cumpri-la, no lugar de cada um dos judeus, que eram chamados de povo de Deus. Ele veio unicamente, exclusivamente para os judeus. Nós que estávamos fora dessa comunidade não tínhamos nada a ver com essa comunidade judaica, com o povo judeu. Todos os demais povos eram chamados de gentios ou estrangeiros. Quando Jesus vem para cumprir a lei e que ele envia os discípulos ao mundo de Israel, dizendo que aqueles que crescem seriam salvos e os que não crescem seriam condenados, ele disse aos seus discípulos: não entreis pelos caminhos dos gentios. Em outras palavras, os gentios não têm nada a ver conosco. Então a dificuldade que os filhos de Deus têm é porque são religiosos. É porque o véu está posto sobre o rosto. É porque são frequentadores das sinagogas. É porque vivem debaixo de preceito dos homens, debaixo dos seus achismos. Tem que ter um líder sobre a vida de cada um deles. Eles endeusam esses líderes que se dizem pastores. Não muito satisfeitos, se tornaram bispos. Ainda não satisfeitos, se tornaram apóstolos. Então estes homens os colocam antes da cruz. Conduzem os filhos de Deus para viverem antes da cruz. Então tudo quanto Cristo Nazareno fez é feito dentro desses lugares. São as tais obras que se tem que fazer segundo eles. Nós fizemos isso durante anos e anos. Fomos libertos. Andamos hoje tão somente pela fé.
cremos em tudo quanto ele fez, tomamos posse, porque fomos justificados no Cristo ressuscitado, perfeito nele. Então não trazemos nada de antes da cruz para depois da cruz. A nossa promessa já estava estabelecida. Se assim não fosse, o ressuscitado não aparecia a Saulo em Damasco, não lhe daria esta tão esplendosa revelação da graça de Deus. Mas havia necessidade que assim fosse. Paulo, nos seus dias, ele dizia para muitos daqueles que ainda não havia entendido e compreendido que o Cristo Nazareno já havia cumprido a lei e agora eles estavam livres, pois o fim da lei é Cristo, ou foi Cristo. Então Paulo diz: assim como a mim foi confiado o evangelho da incircuncisão, a Pedro e aos demais apóstolos foi confiado o evangelho da circuncisão. Daí nós perguntamos: o que é que nós temos a ver com o evangelho pregado e ensinado pelo Cristo Nazareno? O que é que nós temos a ver com o evangelho pregado pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos? Se nós éramos gentios, se os outros povos eram estrangeiros, se não tinham nada a ver com a comunidade judaica. Jesus de Nazaré foi muito claro nisso. Mas a religião, ela futuraliza, interpreta as coisas de forma literal. Jesus de Nazaré foi muito claro. Ele disse: é para esta geração. Mas a geração da religião já está durando mais de 2000 anos. E virão muitos e muitos anos. E nada do que eles dizem que vai se cumprir, se cumprirá. Porque tudo já se cumpriu. Então geração vai vir, outras se foram, outras irão, mas a terra permanecerá para sempre. Então, por não entenderem o antes e o depois da cruz, eles não conseguem ter a mente de Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo quando ele escreve aos irmãos ali em Corinto, na primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 16. Olha o que Paulo diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. De que Cristo é esse que Paulo estava se referindo? O ressuscitado. As conquistas foram espirituais. Não se tinha mais que frequentar templo, porque o templo físico foi destruído por ocasião da invasão de Jerusalém pelo general Tito e o seu exército. Essa profecia se cumpriu. Quando virem Jerusalém cercada pelos exércitos, aí está o fim. E isso ocorreu, e isso aconteceu. Esse templo que Jesus disse aos seus discípulos: tudo isto que vedes, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o templo foi destruído. E eles agora continuam construindo templos, alugando lojas, comprando terrenos caríssimos, gastando os dinheiros dos filhos de Deus que lá estão, para dizer que estão construindo o templo da habitação de Deus, o lugar aonde se vai adorar, aonde se vai buscar a Deus. E as pessoas ainda acreditam nisso, fazem campanha, dão tudo o que tem e também o que não tem para a construção desses templos. Templos aí que têm custado milhões e milhões de dinheiro. E as pessoas fazem isso porque elas não têm convicção de nada, elas não têm certeza de nada.
A salvação que eles buscam é uma salvação que não tem nada a ver com a salvação ensinada pela palavra. A salvação sempre foi na mente. Quando Jesus disse, ide e os que crê, esse crer era na mente. Como a pessoa vai se libertar se ela não crer? Mas esse crer da religião é diferente do crer da Bíblia. Tanto do Cristo Nazareno, quando disse aos seus discípulos que aquele que crê, quanto o do Cristo ressuscitado, que trouxe toda a revelação para Paulo. É na mente. Quando se crê na mente, você vive a liberdade no Espírito. Quando se crê na mente, você sai debaixo dos preceitos dos homens. Você não vive mais debaixo de rudimentos. Você não frequenta templo, você não dá dízimo. Você não pratica liturgias, você não come pão e não bebe suco de uva. Você não faz sacrifícios, você não jejua, você não vai a monte. Você é tão somente submisso ao Espírito Santo, porque tu é filho de Deus, e os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, Romanos 8,14. Mas eles não querem isso. Eles querem que vocês fiquem aprisionados dentro dessas sinagogas, debaixo dos seus senhorios, das suas ordens, sendo submisso a esses tais homens que se dizem autoridades espirituais, quando na verdade não os são. São lobos devoradores, cães gulosos, inescrupulosos, avarentos, que querem a lã, a gordura, o leite e a manteiga das aspas ovelhas que eles dizem que vocês são. É assim que eles os tratam. Porque vocês estão com o véu ainda posto, por não conhecer Deus, o Pai dos Espíritos, vocês se submetem a todas essas coisas. Então, o Cristo ressuscitado escolheu Paulo para receber a revelação. Então, na pregação de Paulo havia caráter. Mesmo ele sendo homem estudado, letrado, ele não ia com sublimidade de palavra e sabedoria, como muitos desses homens hoje fazem. Eles dizem, eu sou teólogo, eu sou bacharel em teologia, eu sou psicólogo, eu sou advogado, como se ter uma formação acadêmica tem a ver com o entendimento da Bíblia, da palavra de Deus. Eu posso falar de cadeira, porque eu fui bacharel em teologia. Eu fiz formação de professor teológico. Acadêmico, secular, eu sou formado em área contábil, de ciência jurídica, curso de línguas no IASE, 5 anos, professor por mais de 20 anos de inglês. Fiz 4 períodos de pedagogia e muitos outros cursos, e fui professor em faculdade teológica, em seminários, e isso de nada me adiantou. Fazia o jogo do sistema, era um prisioneiro, guiava cegos, fazia com que as pessoas ficassem aprisionadas dentro desses lugares. Eu defendia as suas linguagens. Foi preciso, por ser filho da livre, que o Espírito Santo me desse esse entendimento. Não sou eu quem dou, e nem tampouco você dará, você que já tem um entendimento a um deles. É o Espírito Santo. Então somente Ele pode fazer isso. Então Paulo, ele dizia nos seus dias, não vou a vós com sublimidades de palavras e sabedorias humanas, mas no poder de Deus. Ele falava, vou em demonstração de espírito e de poder. Ao contrário de hoje, a fé das pessoas se apoiam nos preceitos dos homens. A fé das pessoas apoiam nos achismos, na sabedoria de homens, e não em poder. Muitos se orgulham, meu pastor é advogado, o meu pastor é isso, o meu pastor é aquilo. As pessoas se orgulham dessas coisas. Paulo era poliglota,
conhecia o judaísmo como ninguém, estudou aos pés de Gamaliel. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que a sua sabedoria era a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Não era uma sabedoria dada por homem algum. Quando ele teve esta revelação, ele reconheceu que toda a sua sabedoria humana de nada servia, de nada serviu para o que ele agora estava vivendo. Com todo o seu conhecimento, ele era um judaizante, era um pecador, era um transgressor da lei. Foi preciso que o Cristo ressuscitado lhe trouxesse toda a revelação da graça de Deus, para que ele pudesse entender e nos transmitir a grandeza deste evangelho, a excelência desse evangelho, essas conquistas espirituais. Paulo passou a entender que o templo de Jerusalém teve a sua importância enquanto estava de pé, enquanto a lei não havia se cumprido. Mas depois de todo o cumprimento da lei pelo Cristo Nazareno, Paulo diz: vós sois agora o templo da habitação de Deus. Vós sois a morada. 1 Coríntios 3,16, é em cada um de vós que ele habita. Nós somos o templo, o tabernáculo da sua habitação. Ele passa a entender que as conquistas são espirituais. E ele nos transmite essa segurança. Segurança esta que não tínhamos. Ficávamos presos ao Antigo Testamento, aos livros históricos, poéticos, proféticos, esperando que aquelas coisas ainda fossem acontecer. Quando entravam, no Novo Testamento, chamávamos aqueles livros de Evangelho e críamos naquilo como coisas que estariam para acontecer. Quando líamos as epístolas paulinas e as outras epístolas, mas o Apocalipse, futuralizávamos. Acreditávamos que ainda estava por vir. Hoje não. Entendemos que tudo já se cumpriu. Que a Bíblia, que era profético, hoje é um livro histórico. Histórico porque tudo quanto lá estava se cumpriu. Já aconteceu. Não tem mais nada para se cumprir. Então, quando o entendimento vem, nós passamos a reinar em vida. O que eles não fazem, os nossos irmãos que lá estão, que ainda não têm a mente de Cristo, a mente, eles não têm esse entendimento, não têm essa visão, não sabem o que é reinar em vida. Eu ouço constantemente de muitos, sábado agora mesmo reunido com alguns religiosos de lá, eles falam no reino de Deus. Estamos fazendo o reino, estamos buscando o reino, quando o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E o seu reino é paz e alegria no Espírito, e é poder e justiça. Nós descansamos tão somente no Senhor. Crescemos em graça e no conhecimento. Eles não têm esse entendimento. Mas são nossos irmãos, são filhos de Deus, guiados por homens, enquanto nós, que temos a revelação, somos guiados pelo Espírito Santo. Então esta é a palavra. Saiba por quê. Muitos filhos de Deus não têm um entendimento, não têm a mente de Cristo. O véu ainda está posto. Seguem homens, mentes cauterizadas, olhos espirituais fechados. É isso que acontece com os nossos irmãos. Mas lá tem muitos filhos da livre, que a qualquer momento receberá o entendimento que será dado pelo Espírito Santo, para que eles também possam, como nós, viver essa liberdade, ter a mente do Espírito, entender que somos espirituais e não carnais, entender que somos um espírito revestido de carne, não carne e sangue, com um espírito. E o dia que deixarmos esta vida, o nosso espírito voltará num corpo glorioso, será arrebatado e assim estará para sempre com ele. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: nós, da graça de Deus, amamos vocês.